Bom dia, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez para fazer a palavra do Senhor, para ouvir a palavra, para ter a participação encantadora do Senhor nas nossas vidas. Para isso estamos aqui em nome de Jesus. Bom, a palavra de hoje é o Salmo de Asaf, a prosperidade dos ímpios. Como os ímpios ficam prósperos financeiramente. Vamos ler? E o Asaf viu isso e não se sentiu bem. Em nome de Jesus, vamos à leitura. Mas antes vamos orar. Pai Todo-Poderoso, muito obrigado por mais uma vez, mais uma palavra que o Senhor está nos dando, pela tua sabedoria e entendimento que vem do alto para nós, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, que sejamos abençoados em sabedoria e entendimento na tua palavra, no teu amor e na tua misericórdia, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, aqui estamos para te ouvir, meu Pai. Fala conosco, meu Pai, em nome de Jesus. Bom, Salmo 73, a prosperidade dos ímpios, Salmo de Asaf. Vamos lá. Verdadeiramente, bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregasse os meus passos. O Asaf falando que pouco faltou para ele sair da presença do Senhor. Ele saiu, mas ele não saiu por completo, graças a Deus. E depois ele descobriu que tudo que estava acontecendo não é coisa de Deus, é coisa do diabo. Aí ele percebeu que era coisa de Satanás, ele desistiu. Glória a Deus que Deus iluminou a sua mente e também falou o seu coração. Vamos lá, o versículo 2. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que eu escorregasse os meus passos. 3. Pois eu tinha inveja dos loucos, quanto a vi prosperidade dos ímpios. Quando ele viu a prosperidade, que eles eram ricos, né, cada vez mais ricos, ele começou a ter inveja. Ele começou a se deixar levar por aquela visão que ele estava tendo. Mas graças a Deus que ele acordou. Glória a Deus, que nós não deixamos a riqueza, nada disso, cegar nossos olhos e nem ensurdecer nossos ouvidos e nem tampar nossa boca. Porque a palavra do Senhor é a maior sabedoria, o maior entendimento, é o que traz a salvação, a comunhão com Deus e a sua misericórdia e sua piedade está na palavra. Além disso, é mentira, é vaidade. Tudo tem começo e tem fim. Continuando o versículo 4. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outras pessoas, eles não trabalham. São os ímpios, que enriquecem ilegalmente, para não falar outra coisa. Nem são afligidos como outros homens, não são incomodados. Eles fazem o que eles querem, o que eles bem entendem. Mas olha o restante que vem depois. Pelo que a soberba os cerca, como um calor veste-se de violência, como de adorno. É um adorno na vida deles, é a soberba. Eles se acham melhor que os outros, e é real, é verdade. Só porque eles têm dinheiro, eles acham que eles podem pisar no ser humano, no outro, no seu próximo, humilhar, desmoralizar, mas não pode, é mentira. Lendo o Salmo, você vai ter um entendimento completo, em nome de Jesus. Continuamos o versículo 5. Não se acham em trabalho como outra pessoa, nem são afligidos como outros homens. Versículo 6, pelo que a soberba os cerca como um colar, veste-se de violência como adorno. Um adorno, é um colar no pescoço deles, é uma coleira.
Os olhos deles estão inchados de gordura. Eles têm mais do que o coração poderia desejar. Eles são acima do meu coração quer ter a minha casa, o meu trabalho, saúde, bem-estar para minha família, essa coisa. O meu coração quer isso. Mas eles querem além disso. Eles querem muito mais do que isso. E é onde se distancia do Senhor. Porque quem disser que o Senhor está com o Senhor é mentira. Porque quem ama o dinheiro, o Deus deles é o dinheiro, não é o Senhor. É mentira quem fala que ama a Deus e ao mesmo tempo que é o dinheiro. É mentira. Porque o dinheiro, tudo tem limite perante o Senhor. A palavra dele é o que vale. O valor maior é a palavra. Não é o que sai da minha boca e nem o que eu penso. Isso sim que vem de cima. E o nome de Jesus que assim continue sendo. O versículo 8. São corrompidos, tratam maliciosamente de opressão ao seu próximo. Falam arrogantemente, são arrogantes, se acham melhor. Tem que ter humildade, tem que ter uma balança sobre. A justiça é a balança. Será que eu estou certa nesse lado? Será que eu estou certa em ambos os lados? Ou um lado está mais certo, o outro está errado? O outro está lá em cima, o outro está lá embaixo? Não pode, tem que existir o equilíbrio. Os dois no mesmo patamar. O amor de Deus e o que eu necessito, Ele sabe, Ele vai fazer para me ajudar. Assim que tem que ser. Primeiro o Senhor, depois o restante. O Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, tem que estar na nossa vida presente. Que o restante vem depois. Não amar mais a riqueza e Deus de lado. Que aí você está sendo isso aqui que ele está falando. Soberbo, ignorante, arrogante. Continuando. O 9. Pois as suas bocas contra os céus e suas línguas andam pela terra. Falam mal do seu próximo, maltratam, humilham, desmoralizam, se acham melhor. E falam mal de Deus, suas bocas contra os céus, contra Deus. O versículo 10. Por isso o povo dele volta aqui, águas de copo cheio, se eles espremem. O versículo 11. Eles dizem, como sabe Deus? Deus é tudo, né? Há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios e prosperam no mundo, aumentam em riquezas? O versículo 13. Na verdade, que em vão tenho purificado meu coração, ele, o Asaf falando, elevado as minhas mãos na inocência. Versículo 14. Pois todo dia tenho sido afligido, castigado cada manhã. Que ele via a riqueza do próximo, do lado dele, do vizinho dele, ele ficava incomodado com isso. Só que o vizinho dele era um ímpio e ele era do Senhor. Porque o Asaf veio depois do Davi com o negócio dos louvores. E os louvores é a música do Senhor, é tido como uma música do Senhor. Aí o que acontecia? O Asaf foi um coral do Asaf com uma música do Senhor, um louvor, que o Senhor, a única vez que o Senhor Deus Todo-Poderoso veio à terra, veio para ouvir e ver o coral do Asaf. Então olha como o Asaf era um homem importante para o Senhor, mesmo o coração dele estava em pedaço, porque ele estava sofrendo, porque ele viu o dinheiro, viu a riqueza do vizinho dele, e se deixou levar por isso. Aí ficou uma situação bem complicada, ele sofria por isso toda manhã. Mas depois, logo na frente, ele percebe que está tudo errado. Vamos continuar a leitura. O versículo 15. Se eu dissesse, falarei, pois todo dia tenho sido afligido, castigado cada manhã. Ele falando, Asaf. Se eu dissesse, falarei assim, eis que eu ofenderia a geração dos teus filhos. Quando pensava em entender isso, foi para mim muito doloroso. Deve ter esse entendimento, ele sofreu muito, Asaf. Aí ele veio,
até que entrei no santuário de Deus. Ele entrou na presença do Senhor. Então entendi eu o fim deles. É aí que ele entendeu o que ia acontecer com eles no final da vida deles. No final da vida deles não, no fim de toda aquela situação. Aí continuamos a leitura. 18. Certamente tu os pusestes em lugares escorregadios, não vão ficar em pé. Tu os lanças em destruição. Tá vendo? Isso são lugares escorregadios, estão sempre rodando, não vão conseguir ficar em pé. Como caem em desolação, quase num momento, ficam totalmente consumidos de terrores, todos têm medo. Com um sonho, quando se acorda, assim o Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Não importa se ele é bonito, mas o que está lá no coração e na mente, se não importa a Deus, é sujo, é imundo. Assim o meu coração se acedou e sinto picados nos meus rins. Ó, já começou a adoecer. Assim me embruteci, ficou bruto, uma pessoa grossa, e nada sabia, porque como um animal perante ti, ficou como um animal perante Deus. Então, quer dizer, ele ficou revoltado, porque ele achava que o outro era rico, e por que ele não podia ser? Mas Deus tinha um propósito na vida dele, na vida do outro, era a destruição, um caminho escorregadio, que não ia ficar em pé, como de fato não fica. Mais cedo ou mais tarde cai. Some o dinheiro como se fosse, não valesse nada. Quando adoece, o dinheiro não vale nada. Quando acontece alguma coisa, o dinheiro não tem valor nenhum. Então, quer dizer, é um escorregadio, é um corrimão, que não sempre vai ficar em pé. Vamos ao 23. Todavia estou de contínuo contigo. Tu me sustentaste pela minha mão direita. Deus falando. Eu faria isso com ele. Guiar-me-ás como teu conselho, e depois me receberás na glória. Senhor Deus, quando viesse a ter com o Senhor, a vida dele mudou. Quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração, é a minha porção para sempre. Deus está sempre com você. O dinheiro nem sempre. Na hora do sofrimento, na hora da dor, dependendo da doença, o dinheiro não vale nada. Mas Deus está lá contigo, te cura e te põe em pé. Olha a diferença entre o dinheiro e Deus. Porque aqui ele diz, Deus é a fortaleza do meu coração, é a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Ficam longe dele. Tu tens destruído todos aqueles que se desviam de ti. Todo que está longe dele é destruído. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor, Deus, para anunciar todas as tuas obras. Eis-me aqui, meu Pai, para anunciar todas as tuas obras. Em nome de Jesus. Está vendo, meus irmãos? Ele aqui falando do sofrimento que ele estava tendo de ver a riqueza do vizinho, do seu próximo. Só que Deus mostrou para ele que a riqueza não é o caminho. Deus é a verdade e a vida. O Senhor Jesus é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Ele pode todas as coisas, quer dizer, o dinheiro não cura o câncer. O dinheiro não cura certas doenças, não cura um monte de coisa, não faz um monte de coisa. Então, põe na balança para ver qual lado da sua vida você está nele. Será que você está buscando mais o dinheiro e Deus está deixando de lado, está ficando longe do Senhor? Procura buscar o Senhor, que Ele com certeza te prosperará em tudo naquilo que tu necessita, porque Deus vai te dar o que é necessário, Deus não vai te dar além daquilo. Como Ele fala aqui no versículo 5, não se acham em trabalhos como outra gente, senão nem são afligidos como outros homens, pelo que
A soberba o cerca como um colar, veste-se de violência como de adorno. Tá vendo? A violência dessas coisas com a pessoa, como se fosse uma coisa que faz parte dela. Porque é uma pessoa que está longe de Deus. O Deus dela é o dinheiro, não o Senhor. E Deus mostra quem manda. Mas chega mais tarde, cai. Como tem aquele ditado, né, que o pessoal fala: cuidado para não cair do cavalo. É isso aí. Cuidado para não cair, porque se cair não levanta. Ainda mais se for por história de dinheiro. Não levanta. Que o amor seja o primeiro lugar do Senhor. Depois o resto das coisas. Ele acrescenta, porque isso está na palavra dele em Mateus. Ele fala: buscai o reino, que as outras coisas serão acrescentadas. Ele vai te dar o que tu precisa. E não vai te dar além disso. Porque ele não quer se distanciar de você, ele quer você perto dele, ele quer você junto com ele. Glória a Deus, que maravilhoso é nosso Pai, ó. Riqueza e soberba andam juntos e fazem pouco do seu próximo. Amam mais a riqueza do que o próprio Deus, único Criador de todas as coisas. Então, no fim de tudo, devemos nós examinar-nos o que está no nosso coração. A riqueza, o amor de Deus, o amor do Pai e de Jesus, o nosso Salvador, está conosco. Nosso Senhor, que assim seja, em nome de Jesus. Que amamos mais o Senhor do que o dinheiro. Porque tudo é vaidade, tudo passa, nada fica, nada é permanente. Só o Senhor é eternamente, como ele fala aqui no final, ó, no versículo 28 de Asaf, Salmo de Asaf 73, ó. Mas para mim o bom é aproximar-me de Deus, pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as suas obras. Ele ama todo o Senhor que ele segue. Vamos orar. Pai Todo-Poderoso, muito obrigado por mais essa palavra, por mais esse acompanhamento, por mais esse ensinamento, pelo teu amor, pela tua misericórdia por nós, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, seja conosco, meu Pai, na nossa caminhada, seja a luz no nosso caminho, a lâmpada dos nossos pés, meu Pai. Não nos deixe só, porque nós só não somos nada, não fazemos nada. Com o Senhor temos em Ti a fortaleza, o escudo, o esconderijo, a sombra do Onipotente és Tu, meu Pai. Que assim seja na nossa vida. Não deixe nós entrar no deserto da riqueza, achar que o dinheiro está acima de todas as coisas. A prosperidade que vem de Ti, ela traz todas as coisas. Traz a saúde, a harmonia, o amor verdadeiro, o carinho, a confiança, a certeza em Ti, que o Senhor pode todas as coisas. O Senhor é dono de tudo, tudo é Teu, meu Pai. Não existe nada nesse mundo que não é Teu, tanto na terra, embaixo da terra, em cima da terra, nos céus. Tudo é Teu, meu Pai. O Senhor é o herdeiro, o dono de tudo isso és Tu. Então não devemos nos preocupar com o que vamos nos vestir ou nos alimentar, porque o Senhor é conosco, o Senhor nos veste, nos calça e nos dá o alimento e dá tudo o que necessitamos, meu Pai. Basta confiar-te, buscar e querer estar contigo, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, que todo irmão que está doente seja curado, liberto, livre de todo mal, para todo sempre. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Ti. Aleluia, aleluia. Grandioso e poderoso, só Tu és, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, Senhor dos exércitos, imenso e grande és Tu. Tu podes todas as coisas, Tu pode transformar essa nação em Teus filhos, em Teus servidores. Tudo que o Senhor quer que sejamos, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Guarda todas as cidades, Pai. Todos os povos, todos, que são todos Teus. Todas as nações te pertencem, meu Pai. Em nome de Jesus, seja branco, preto, amarelo, que cor não importa. Perante o Senhor, todos nós somos Seus filhos, todos nós te pertencemos, meu Pai. Todos somos Suas criações, meu Pai. O Senhor nos ama tanto que desse Teu Filho como legítimo Salvador de todos nós. Amém e graças a Deus.